Oi pessoal, aqui é a professora Lisley. Nesse próximo vídeo nós vamos continuar estudando o sistema urinário. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as vias urinárias, certo? Então, como nós já estudamos lá na anatomia interna do rim, lá nas pirâmides renais nós vamos ter a presença das papilas renais, certo? Que são as aberturas por onde vão se abrir os ductos coletores que trazem a urina. Tudo bem? Então, até aí sem novidades. Agora, se essa urina ela está aí a todo momento sendo produzida, está pingando aí, né, entre aspas, nós temos que ter algum elemento ou alguns órgãos, né, alguns elementos que nos auxiliem, levando essa urina daí do rim até o meio externo. E esses órgãos vão começar agora por umas estruturas, olha, bem pequenininhas, que estão aqui, ó, ligadas em cada uma das pirâmides, como se fossem pequenas taças, tá vendo aqui, ó, tá? Pequenas taças ligadas em cada uma das pirâmides. Essas taças pequenas, ligadas em cada uma das pirâmides, nós vamos chamar de cálice, né, que é uma taça pequenininha, certo? Cálice renal menor, certo? Nós temos vários aí, cálices renais menores. Tudo bem? Aí, se você observar aqui, olha, quando a gente junta alguns cálices renais menores, olha, nós vamos ter, deixa eu pegar uma canetinha um pouco mais grossa, nós vamos ter um cálice aqui, ó, renal maior. Então, juntei alguns cálices renais menores, formei um cálice renal maior. Geralmente são três, superior, médio e inferior, tá? Então, aqui, ó, juntei cálices renais menores, formei cálice renal maior, certo? Então, já vimos dois dos elementos das vias urinárias, os cálices renais menores e os cálices renais maiores. Continuando, então, a sequência funcional, quando a gente junta os três cálices renais maiores, nós vamos ter aqui, ó, uma outra estrutura grande, ó, tá? Aqui, ó, chamada de, toda essa parte central única, chamada de pelve renal. Certo? Pelve renal. Tudo bem até aqui? Então, as vias urinárias começam lá no cálice renal menor. Elas estão dentro do rim, mas elas não fazem parte do rim. Elas fazem parte das vias urinárias, certo? Então, em cada pirâmide, a gente vai ter lá encaixadinha na pirâmide um cálice renal menor. A junção dos cálices renais menores serão os cálices renais maiores e a junção deles a pelve renal. Mas até onde é pelve renal? Se você olhar aqui, olha, nesse desenho, você vai ver aqui, ó, a pelve renal, ó, ela vem e aqui tem uma pequena cintura, tá vendo? Ó? Essa pequena cintura é o limite para a gente. Até aqui, pelve renal. Daqui para baixo, nós vamos continuar com o próximo elemento das vias urinárias, que é o ureter. Tá? Não confunda ureter com uretra, tá? São duas coisas bem diferentes. Então, aqui nós vamos ter o quarto elemento das vias urinárias, que é o ureter. O ureter, ele é um tubo muscular bem comprido e ele vai desde a pelve renal até a bexiga urinária, tá? Nessa próxima imagem aqui, olha, nós vamos ver direitinho ele aqui, ó, tá? Então, o ureter, ele vai vir aqui, ó, da pelve renal, ele vai se estender até a bexiga urinária, tá? Olha como ele é comprido. Ele vai estar aderido à parede posterior do abdômen, tá? E vai se abrir lá embaixo na bexiga. Ele vai ter algumas partes, tá? Três partes principais. Quando ele sai aqui do rim e ele chega até aqui, ó, até ele atravessar a artéria, né? Aqui a gente tem a artéria ilíaca comum, aqui é a artéria ilíaca externa e interna. Até ele atravessar aqui as artérias ilíacas, a gente vai estar numa parte que está no abdômen ainda. Então, a gente chama de parte abdominal. Certo? Então, desde lá da pelve renal até ele chegar aqui, próximo das artérias ilíacas. Tudo bem? Depois que ele passou da artéria ilíaca aqui, ó, ele vai entrar numa outra região, chamada de
pelve. Então, essa parte a gente chama de parte pélvica, tá? Veja que a anatomia é super fácil, certo? Então, o ureter vai ter 3 partes. A parte abdominal, que é a mais longa de todas. Depois, ele vai ter a parte pélvica. E aí, ele vai ter uma terceira parte, bastante importante do ponto de vista funcional, que é uma parte denominada de intramural. Ah, vou escrever o nome dela aqui, ó. Intramural. Olha a palavra. Intra está dentro. Mural, muro, parede, certo? Olha aqui, ó. O ureter, ele chega, ó. Ele tá descendo lá, certo? Aqui já a parte pélvica dele. Ele não vai simplesmente furar a bexiga urinária e entrar na bexiga urinária. Ele vai ter um trajeto curto, mas é um trajeto que vai estar por dentro da parede da bexiga, ó, urinária. E aí ele vai se abrir aqui, tá? Essa parte dele que trafega por dentro da parede, eu vou chamar de parte intramural. Ela está dentro do muro, certo? Dentro da parede. Essa é a terceira parte do ureter, certo? Então, essa é a terceira parte dele. E aí, quando ele se abre aqui, ó, ele vai se abrir com uma coisinha aqui, ó, redondinha, que a gente chama de ósteo. Se é o ureter que está se abrindo aí, eu vou chamar esse ósteo de ósteo do ureter, certo? Então, aí nós vamos ter a presença do ósteo do ureter, certo? Serão 2, olha, quando a gente olha nessa imagem aqui de cima, ó, um ósteo de ureter que está vindo lá do rim esquerdo, outro aqui do rim direito, certo? Se eu tenho dois ureteres descendo, eu vou ter 2 ósteos do ureter se abrindo dentro desse órgão que é denominado de bexiga urinária, certo? Então, olha aqui, ó. Nessas 2 imagens, nós estamos vendo aqui abdômen e pelve masculino e feminino, né? Ó. Então, nós vemos aqui, ó, olha o ureter descendo aqui, chegando até a bexiga urinária, ó. Ureter descendo, chegando até a bexiga urinária, no caso do homem. E no feminino também, ó, o ureter descendo aqui, ó. Aqui a gente tá vendo já a parte pélvica dele, a parte intramural a gente não consegue ver, certo? Ó. Parte pélvica, e aí a parte intramural vai estar lá na parede. Aqui estaria o útero, ó, tá? Aqui intestino grosso, tudo bem? Então, nós temos 2 ureteres, um vindo de cada rim e desembocando na bexiga urinária, certo? Quem for aluno aí do Centro Universitário São Camilo, lá nós temos até um rim que tem uma variação anatômica, que tem um cadáver que tem variação anatômica, nós temos 3 ureteres, tá? Então, geralmente, o que é normal é nós termos 2 ureteres, um vindo de cada um dos rins, tá certo? Então, até aqui, vamos fazer só uma recordação, nós vimos lá as vias urinárias, começando em cálice renal menor, cálice renal maior, pelve renal. A continuação da pelve renal é o ureter, que vai ter 3 partes, abdominal, pélvica e a parte intramural na bexiga. E quando esse ureter abre dentro da bexiga, ele vai abrir através do ósteo do ureter, certo? Ósteo do ureter. Certo? Tudo bem até aqui? Então tá ótimo. No próximo vídeo nós iremos continuar estudando as vias urinárias, só que nós iremos falar sobre a bexiga urinária. Tá certo? Então, muito obrigada pela sua companhia até aqui e espero você no próximo vídeo. Tchau!